Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal César Ramos. Hoje nós vamos ver os que lutam pelo Brasil e vou começar o vídeo com uma frase do então Tenente Siqueira Campos na Revolução Tenentista de 1922. Ele dizia assim: "A pátria tudo se deve dar, nada a pedir, nem mesmo compreensão." Então essa frase ilustra bem o momento em que muitos brasileiros em vários lugares aí desse grande país continente, cidadãos e cidadãs, estão enfrentando atos arbitrários, ordens absurdas de governantes comunistas, corruptos, ladrões da pátria, que querem impor à força as suas pautas progressistas em nós. E na capa do vídeo coloquei uma foto do acampamento patriota aqui lá em Brasília, onde umas 300 pessoas fazem uma vigília permanente em apoio ao presidente Bolsonaro, que está lutando sozinho contra uma imensa quadrilha vermelha que aparelhou o Estado brasileiro. Então esses patriotas que estão lá, eles sofrem todo tipo de pressão, e são vigiados dia e noite pela inteligência dos esquerdistas, pela PM, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal. Inclusive já ajuizaram várias ações para retirá-los do local, mas ainda não conseguiram. Até alguns membros do Ministério Público ou membros do STF chamam aqueles patriotas de milícias bolsonaristas armadas. Ora, até agora ninguém pegou eles com um canivete sequer. Seria uma desculpa ideal para expulsarem eles dali, mas eles não conseguiram. Porque se fosse do MST ou qualquer outro movimento, não teria nenhum problema. Podia depredar tudo, sujar lá, que não tinha problema. Mas como são pessoas de bem que estão lá, né? Quem está lá é um herói, é uma pessoa muito corajosa, porque está correndo um risco ali, e está colocando a cara à tapa, está lutando por todos os brasileiros, inclusive por nós, as pessoas que escondem a cabeça, não sabem o que está acontecendo lá. Então, essa semana passada ainda, dia 16, foram presos dois patriotas em São Paulo. Um era o engenheiro Antônio Carlos Bronzeri e um cidadão lá, Jurandir Pereira Alencar, porque eles estavam com outras pessoas na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes, protestando lá. E para o bem da garantia da ordem pública e imprescindível momento da pandemia, conforme o despacho da juíza lá, eles foram presos, recolhidos ao presídio. E a imprensa marrom e os jornais e TV Globo aí, que nunca falaram mal de corruptos vermelhos, repetiram essa notícia reiteradamente, dizendo que dois bolsonaristas, como se bolsonarista fosse sinônimo de anarquista, de vagabundo, um sem defesa ou coisa parecida. E os dois criminosos acusados de ameaça são bolsonaristas que injuriaram, que ofenderam a autoridade do STF e do ministro Deus. E hoje, parece que hoje ser bolsonarista é mais do que um crime. É proibido reclamar da ditadura que estamos vivendo, é proibido gritar por liberdade, por justiça, é crime querer um país justo e livre dessa petralhada, livre de Botafogo, de Alcolumbre, de Gilmares, de Toffoli, de Alexandre, toda essa comunada que está aí, que tomaram conta do Congresso, é proibido. Então, sobre o abuso de autoridade que continua ocorrendo reiteradamente, eu já cansei de falar aqui, mas vou falar mais uma vez. Todos os policiais civis, militares, federais, guardas civis, guardas municipais, segurança privada, eles devem saber que é crime acatar e obedecer ordens absurdas e inconstitucionais provenientes de decretos estaduais, ou seja lá, municipais, porque a vítima pode processar e deve processar o policial que fez uma prisão ilegal, ou o delegado que instaurou o inquérito ilegal, bem como o próprio governador ou prefeito, com base na lei de abuso de autoridade, né? A lei 13.869. E as pessoas têm assegurado o direito de ir e vir, de permanecer onde quer que seja, pela Constituição Federal. Isso é permitido. E quem dá uma ordem absurda são aquelas pessoas da esquerda vermelha, esses 20 governadores que estão em guerra com o presidente da República, são a esquerda que quer derrubar o presidente Bolsonaro, todos comunistas, todos de esquerdas, todos globalistas, e eles querem mangarotes, mais mangarotes. Enquanto o presidente for dando dinheiro, eles vão arrebentando com o presidente. Quanto mais o presidente baixa a guarda, mais eles atacam e mais ódio eles têm do presidente. Só o presidente que não se dá conta disso. Então, prestem atenção, pessoal, por favor. O crime é uma ação ou omissão humana descrita em lei, prevista em lei. Isso é a definição de crime. E se não há previsão legal, também não há crime.
A Constituição diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está lá no artigo 5º, inciso 39. Para efetuar uma prisão, é preciso que o cidadão esteja cometendo um crime previsto na lei. Né? E se não há crime previsto na lei, a prisão é arbitrária, é ilegal. Então, não se prende ninguém porque o governador ou porque o prefeito mandou prender, exceto se ocorrer um crime previsto em lei ou a pessoa está em flagrante delito, aí pode ser efetuada uma prisão. Aí tem fundamentação legal. E quem cumpre uma ordem absurda pagará caro por isso, por esse erro, porque ordem absurda não se cumpre. Isso é um primado, é um princípio de direito. Então, se não tiver como evitar de cumprir essa ordem, exija da autoridade por escrito uma ordem, assim como o juiz dá um mandado de prisão, ele especifica ali por que a pessoa vai ser presa, por isso, e aí tem um fundamento legal, tem uma ordem legal. Então, se tem que fazer um ato absurdo, ou cumprir uma ordem absurda, que seja por escrito, que eu duvido que eles deem. Então, não está previsto em crime a pessoa transitar em via pública ou trabalhar. Isso não é previsão, isso não é crime. Então, apresentar uma pessoa numa delegacia, um cidadão humilhado numa delegacia, algemado, preso por algo que não está previsto em lei, é o típico abuso de autoridade, que as pessoas devem reclamar e berrar. Você deve reagir. Tem uma história nesse livro aqui, do Alexandre Soleninsky, o Arquipélago. Ele fala sobre os Gulag, lá da antiga União Soviética. Então, lá, a polícia do Stalin prendia as pessoas na rua sem motivo algum. Só porque desconfiava que era dissidente ou desconfiava que o cara não estava sendo conivente com o partido ou estava protestando de alguma maneira, a pessoa era presa, ia para o Gulag e desaparecia. E um dia uma senhora, uma dona de casa, na rua, foi abordada pelos policiais e foi presa. E ela perguntou por quê, por que motivo ela está sendo presa, e eles disseram, não interessa saber, a senhora está presa, e já foram levando ela, e ela reagiu, se agarrou num poste de ferro, daqueles que tem na rua, e gritou e ficou esperneando ali, e chamou a atenção do povo, começou a juntar gente, todo mundo olhando, ninguém ajudava, todo mundo olhava, ninguém fazia nada, e ela gritou de socorro, chamou tanta atenção que os policiais ficaram até com medo e largaram ela e foram embora. Então, isso foi uma lição que ela deu ao mundo e à própria Rússia, que se as pessoas se unissem e reclamassem, esses abusos jamais aconteceriam. Porque acontece porque as pessoas baixam a cabeça e ficam quietas. E aí quando os justos ficam quietos, os bandidos se prevalecem. Aquele caso lá do governador da Califórnia, que decretou um lockdown lá e impediu que as pessoas fossem até a praia. E prenderam algumas pessoas que estavam na praia. No outro dia, milhares de pessoas se reuniram e foram para a praia com carro, fizeram uma carreata, centenas de milhares de pessoas foram lá, a polícia teve que ficar de braço cruzado olhando. Não vão prender 100 mil pessoas. Uma coisa é prender 2 ou 3 gatos pingados, outra coisa é prender 100 mil pessoas. Então, as pessoas têm que aprender a reagir, porque isso aí não pode. Temos uma lei para respeitar e as pessoas têm direito de cidadão. As pessoas são livres. Então, se você for preso sem que esteja cometendo um crime, conforme já tinha dito, o delegado de polícia deverá prender em flagrante o policial que o conduziu como um crime por abuso de autoridade. Isso aí é uma coação ilegal. E é bom lembrar que os políticos, eles usam as forças policiais, as forças aparelhadas para cumprir os próprios interesses deles. Os Dória da vida usam, o Witzel da vida usa a polícia para o interesse dele. Porque o político tem imunidade parlamentar. Ele vai lá, discursa, dá ordem, manda, porém ele nunca será responsabilizado pelos abusos que foram cometidos pelo policial que ele mandou executar uma tarefa ilegal. A indenização das vítimas não é ele que vai pagar, é o Estado, é o povo que vai pagar. Então ele só quer cumprir a sua agenda socialista e detonar com o Estado, mais nada. Então, quando os cidadãos são proibidos de andar na rua, de portar até a bandeira nacional no carro, conforme já aconteceu lá no Ceará, é porque esses comunistas odeiam a bandeira nacional. Eles querem roubar a pátria, eles querem tirar os seus direitos e a sua liberdade, por isso que eles detestam o verde e amarelo. Então, nós chegamos ao cúmulo agora do absurdo de a gente saber claramente que o STF persegue o presidente da República a serviço dos partidos comunistas que estão sempre lá injetando e ajuizando ações
contra o presidente através da corte. Chegou ao cúmulo agora de obrigar o presidente a mostrar os exames lá, por causa que um jornal vagabundo de esquerda pediu os exames. Pedem as coisas e o presidente vai cedendo. Agora o Celso de Mello, para afrontar, para esculhambar com o presidente, mandou apreender o telefone celular dele, do filho dele, para descobrir algum motivo, talvez, para os partidos de esquerda empichá-lo. Quer dizer, eu discordo disso, eu acho que não tem que dar satisfação para bandido. E aí, eles são bandidos do Foro de São Paulo. E eu acho que os militares deveriam olhar para dentro do país agora e ver a situação que nós estamos. Por culpa deles, que o Foro de São Paulo sempre abusou aqui do país e infiltraram comunistas aqui de todo mundo, mandaram dinheiro para fora, a rodo, e esculhambaram com o país durante 16 anos e todo mundo ficou olhando com olhar de paisagem, ninguém tomou providência. E agora o Estado está desse jeito. E nós estamos todo mundo pagando esse pato. Então a bandidagem comunista sequestrou o Estado brasileiro e se aproveitou agora dessa pandemia do coronavírus para arrebentar com a economia do Brasil, fechando empresas, acabando com empregos, tirando a liberdade de ir e vir das pessoas, e censurando redes sociais, ameaçando com inquéritos sigilosos de prisão, confisco de bens, confisco de celulares, confisco de empresas, imposição de condições para transitar nas ruas. Onde é que se viu uma coisa dessa? Compras públicas aí superfaturadas, né, como já tá acontecendo, sem licitação, compras sem necessidade nenhuma. O que adianta comprar 50 toneladas de máscara? Onde é que vão enfiar essas máscaras? Bom, então, pessoal, de acordo com essas negociatas que eles fazem com os partidos comunistas chineses, com essas multas e prisões porque a pessoa não cumpriu alguma coisa, alguma regra que eles impõem. Então, essas decisões do STF, todas inconstitucionais, essa invasão de competência que eles fazem nos poderes, principalmente no executivo, esse lockdown aí que não vai ter prazo para terminar, por tempo indeterminado, não se sabe quando isso vai acabar, proibição de reunião das pessoas, distanciamento social, esse parlamento funcionando remotamente, em sigilo, para decretar o desmastelamento das economias, das finanças públicas. Eles estão votando leis lá para acabar com o Estado. É que nem aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Secretamente, em plena pandemia, eles decretaram o aumento de salário dos servidores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Oh, pelo amor de Deus, está tudo parado, o país quebrado e os caras fazendo maracutaia. Pessoal, por favor, vamos nos unir, vamos lutar pelo nosso presidente, vamos fechar com o presidente, vamos nos unir os patriotas. Se inscreva no meu canal, César Ramos, aí, e para nós impulsionar esses vídeos. Tenho também um site lá, juticaepolitica.com, e lá tem todos esses vídeos, todos esses assuntos que eu falei aqui.